Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula daremos continuidade ao acesso de elementos HTML através do JavaScript utilizando o método getElementById. Vamos lá para o Visual Studio Code. Eu criei uma nova página aqui no Visual Studio Code que eu chamei de set getElementById exercício.html. Coloquei o seguinte conteúdo nessa página. Criei a página, coloquei o HTML, a estrutura e coloquei este conteúdo. Portanto, pause o vídeo, copie isso e aí nós seguiremos. Bom, vamos em frente então. Vou colocar a tag script. E o que eu quero fazer aqui? Então eu vou olhar isso no browser primeiro, Open with Live Server. Está aqui. Eu quero escrever um texto nesta caixa de texto, escolher uma cor de fundo, escolher uma cor de fonte e, ao apertar este botão, eu quero que o texto apareça tanto no parágrafo como nesta caixa de texto que está desabilitada com essa cor de fundo e essa cor de fonte. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é em quem é que eu vou programar. Eu vou programar neste botão. Ele tem como ID a palavra botal. Então, é nele quem eu vou programar, é nele quem eu vou inserir a minha programação. Document.getElementById, quem se chama botal. Eu não vou interferir nesse botão. Eu poderia criar uma variável, let a, recebe, e depois acessar a variável a e colocar o addEventListener, ok? Pronto, isso funcionaria. Mas como eu não vou interferir na variável a, como eu não vou interferir no botão, eu posso fazer isso tudo numa linha apenas. Eu vou deixar aqui comentado e eu já vou pegar o botão, adicionar o addEventListener. Qual é o evento? Um clique. E o que eu tenho que fazer? Vai estar numa arrow function. Então está aqui, addEventListener, vou mudar de lado. Está aqui um addEventListener com o evento, clique, e com a arrow function, o que vai rolar quando eu clicar neste botão. Coloco o cursor entre as chaves, que é onde vai estar as ações que tem que acontecer quando eu clicar neste botão. Let texto. Eu vou interferir nesses objetos? Não, eu só quero pegar o valor que está contido neles. Então eu vou dizer, vá ao documento, ponto, getElementById. Qual o nome da minha primeira caixa de texto? Está aqui, entrada. A outra vai ser fundo e a outra fonte. Então eu vou pegar quem se chama entrada e já quero pegar o seu value. Veja que se eu fizer isso, o conteúdo da variável texto vai ser o que o usuário digitou naquela caixa de texto. Ela não vai representar aquele objeto. Então, eu não poderei interferir naquele objeto. Para eu interferir naquele objeto, eu teria aqui texto corresponder à caixa entrada e aí depois eu pegaria texto.value. Mas como eu não vou interferir, eu já vou deixar aqui. Então, let fundo, vá ao documento, pegue o elemento pelo ID, quem se chama fundo, e pegue a propriedade value.
E a mesma coisa com fonte. Quem se chama fonte e pegue o seu value. Aí eu já terei as três informações. Assim que o usuário clicar no botão, eu já peguei as três informações. E aí agora eu vou ter que dar saída, né? Eu vou ter que escrever essas informações na minha caixa de texto que se chama saída. Veja que ela é read only, o usuário não pode interferir, e também no parágrafo. Então vamos lá. Primeiro, saída. Como eu vou interferir nesses objetos, eu vou criar uma variável que represente esses objetos. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar aqui de texto para entrada. Por quê? Eu sempre utilizo o ID que o elemento tem lá no HTML, eu crio uma variável com o mesmo nome para representá-lo no JavaScript, para não dar confusão. E aí sim, aqui eu vou ter a minha variável texto, e ela vai representar o parágrafo que eu quero pegar. Vai ao documento, ponto, get element by ID, e pegue quem se chama texto, que nós sabemos que é o nosso parágrafo. E vou pegar também, let saída, a nossa caixa de texto, nosso input, vá ao documento, ponto, pegue um elemento pelo ID, quem se chama saída. Então, a variável saída, ela representa aquela caixa de texto que se chama saída no meu JavaScript. E a variável texto representa aquele parágrafo. O resto é atribuição. Eu vou começar pela caixa de texto que nós já trabalhamos mais. Saída.value vai receber o conteúdo de entrada, ok? Então, na minha variável entrada, ok? Eu tenho aqui o value do que estava lá no elemento que se chama entrada. Então, isso vai ser atribuído no value da minha variável saída, ok? Então, é isso. Já vou testar no browser, ver se está funcionando. Vou colocar aqui edu, tá? Vou apertar o botão e já apareceu aqui a palavra edu, ok? Ah, mas eu quero mexer no fundo e na cor de fonte. Então, vamos lá. Saída, ponto, style, ponto, color, é a cor de fonte, vai receber fonte. E saída, ponto, style, ponto, background color. Só que observe que não é background color com tracinho, como é no CSS, um traço e a letra C. Ela vem com um C maiúsculo, camel case, fazendo a junção das duas palavras. E aqui vai a cor de fundo que eu escolher. E pronto, já está pronto. Então, a gente vai por atribuição. Vamos lá? Vou colocar aqui edu. Vou dizer que eu quero um fundo amarelo. Vou colocar um amarelo bem clarinho, ok? E vou querer a cor de fonte, um azul mais escurão, tá? Escolher essa cor de azul aqui. Feito. A hora que eu clicar no botão, tá lá, edu, com a cor de fonte escolhida e com a cor de fundo escolhido. A mesma coisa vai acontecer para o parágrafo, só que no parágrafo a gente trabalha com propriedades diferentes. Antes de ir para o parágrafo, eu quero atualizar aqui, quero dar um F12 e eu quero que você veja o efeito na
árvore DOM. Lembra, a árvore DOM é o HTML que foi carregado, ok, a partir do código-fonte. E ele monta a árvore DOM na memória. Se você quiser ver uma representação da árvore DOM, a gente tem um vídeo que fala sobre isso. Então, observe que eu tenho aqui a minha caixa de texto saída, input, type text saída, read only. Ela está aqui. Quando eu apertar o botão, tá, o JavaScript vai lá na memória e vai mexer neste elemento na árvore DOM. Vamos ver se é isso mesmo? Vou colocar aqui agora JavaScript. Vou utilizar uma cor de fundo rosa bem clarinha. E vou colocar uma fonte verde mais escura, ok? Verde-rosa, cor de escola de samba. Vou apertar o botão. Veja que aqui, JavaScript, e veja que ele inseriu, vou sair de cena, ele inseriu, tá, o style e colocou color RGB e colocou background color do jeitinho do CSS aqui dentro do meu style. Portanto, ele interferiu na árvore DOM dinamicamente, ok? Bom, então agora vamos para o parágrafo e, como nós vimos, o parágrafo vai ter propriedades diferentes. As propriedades aqui para parágrafo serão outras, então. Então, vamos lá. Quem é que está representando o parágrafo? É a variável texto. E aqui a gente já começa a trabalhar com uma propriedade diferente. Enquanto para a caixa de texto o atributo é value, para o parágrafo nós não temos um atributo, porque o conteúdo, o nó de texto, vai entre abrir parágrafo e fechar parágrafo. Então nós vamos trabalhar com uma propriedade que se chama inner text. Existe a inner HTML e a inner text. Eu vou trabalhar com a inner text primeiro e depois eu mudarei para inner HTML. E ele vai receber o conteúdo da variável entrada. Então vamos lá, já vou testar. Vou direto lá para o browser, tá aqui. A hora que eu colocar um texto aqui, vou colocar a palavra Eduardo, ok? E apertar o botão e está aqui o meu parágrafo com Eduardo também, né? Qual é o problema do inner text? Eu vou voltar para o Visual Studio Code e eu vou mudar aqui de password para text, tá? Eu quero ver o que eu estou digitando na caixa de texto. E observe que se eu escrever aqui Eduardo, ok? E apertar o meu botão, vai aparecer Eduardo no parágrafo. Se eu colocar aqui Eduardo e colocar uma tag HTML, como, por exemplo, ênfase, e vou colocar aqui pretel, e vou fechar ênfase, tá? Observe que ele vai inserir as tags, mas não vai renderizá-las, ok? Ah, eu queria que elas fossem renderizadas. Tá bom. Então, eu vou chegar aqui e, em vez de trabalhar com o inner text, vou comentar, eu vou trabalhar com outra propriedade, que é a propriedade inner HTML. E agora sim, voltando para cá, eu vou colocar aqui edu, ênfase pretel. Vou apertar o botão e está aqui. Ele colocou a tag e também a renderizou. Eu avisei ao browser que eu estava inserindo código HTML. Portanto, ele deveria procurar essas tags e deveria renderizá-la. Se a gente ver aqui no meu Elements, tá? Observe que o conteúdo do parágrafo é mesmo Eduardo com a tag en e o conteúdo pretel, ok? Então, ele colocou esse texto dentro do parágrafo, mas ele renderizou. Isso vale para qualquer tag do tipo caixa. Tag div, tag session,
tag footer, tag header, qualquer tipo de tag que seja uma caixa, onde eu possa pôr uma caixa dentro dela. Tag nav, eu vou ter que colocar uma lista de menus. Então, essa lista vai ter que ser renderizada, ok? Então, é inner HTML. Então, eu posso ter inner text ou inner HTML. São as duas propriedades mais comuns para a caixa de texto. E veja que para o input, o value não aparece aqui com o seu conteúdo. Mesmo que eu coloque value, ele não aparece aqui. Isso varia de browser para browser. Mas está aqui, texto inner HTML entrada. O resto vai ser tudo igual. Então é bom você dar uma boa pesquisada nas principais propriedades para que a gente acesse com o JavaScript. Aqui eu vou usar a propriedade style, ponto, background color, lembrando que é camel case, vai receber fundo, e a propriedade texto, ponto, style, ponto, color, irá receber o conteúdo fonte. E pronto, já está pronto. Vamos lá, vamos testar. Vou diminuir um pouco aqui. Vou colocar então aqui edu. Vou deixar aqui com as tags. Fundo, vou colocar um rosa claro. Fonte, eu vou colocar um verde mais escuro. Vou entrar com a informação. Veja que lá na minha caixa de texto está, mas aqui no meu parágrafo ele apareceu interpretado, com HTML interpretado. E exatamente igual, interferir no style, se a gente olhar agora aqui no elements, tá? Veja aqui no meu parágrafo, tá? Ele colocou o atributo style, tá? E ele também mudou o nó de texto dentro do parágrafo, né? Ele colocou lá um HTML dentro do parágrafo. É isso aí. Ficamos por aqui. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, o que achou dessa aula e compartilhe esse vídeo para divulgar o nosso trabalho. Obrigado, até a próxima aula.